Olá, bom dia! Celular, tablets, e-books, revistas digitais, novidades que são impulsionadoras do hábito da leitura no nosso país. Inclusive, embora não seja o suficiente, ele aumentou, viu? O brasileiro tem lido mais, a quantidade anual média de livros lidos por habitante passou de 4 para 4,96. Mas esse aumento é motivo de comemoração? Hoje, Dia Nacional do Livro, a gente fala sobre o tema. Comparado aos países desenvolvidos, os indicadores de leitura no Brasil ainda são baixos, ainda que o número de livros lidos por ano pelo brasileiro tenha aumentado. O último levantamento da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que a estimativa de brasileiros que consomem livros passou de 50% para 56%. A pesquisa foi feita entre 2011 e 2015. Os dados foram divulgados recentemente. A entidade prevê divulgar uma nova versão do levantamento em 2020, ano que vem. E aí pode ser que tenhamos resultados bem diferentes, né? Aí nós trouxemos a pedagoga Thaisa Galvão, nossa convidada, para poder falar desse tema com a gente. Bom dia, Thaisa, tudo bem? Bom dia. Como vai? Vou bem, você? Bom dia a todos. Esse levantamento aí, né, que é divulgado de 4 em 4 anos, mostrou um perfil do leitor, né, do leitor no Brasil, e ano que vem vai ser divulgado uma outra pesquisa, né, indicativa de que seja divulgado um outro levantamento. O perfil do leitor vai mudando muito nesse período? Você acredita que sim, Thaís? E por quê? Né, estamos passando aí por um momento de muitas mudanças, né? Quando nós pensamos aí no acesso e permanência das pessoas conectadas na internet e principalmente nas redes sociais, com certeza nós vamos ter uma diminuição da leitura do livro impresso. E aí isso, né, pode ser que a pesquisa modifique a forma de abordar, os dados sejam também trabalhados de outra forma. Porque se a pesquisa anterior, pelo que eu pude ler, que eu acredito que você tenha lido também, ela se refere a livros, revistas, gibis, todo tipo de literatura. E também contempla, por exemplo, até livros didáticos. Mas não contemplou, pelo que eu pude perceber, ainda o meio eletrônico de leitura. São só os livros físicos. Isso, eu acredito que de 2015 para 2020 nós teremos sim uma mudança, tanto no perfil do leitor, quanto na quantidade de tempo dedicado a essa leitura e até na divulgação da forma como que a leitura vai ser feita. Porque vai ampliar, né? É inegável que esses tablets, o celular que a gente tem, essa questão dos e-books, é muito mais fácil esse acesso hoje, né, a leitura Thaís? está na palma da mão de quem quiser. Mas há também, né, fazendo um contraponto, aquela leitura que ela se torna assim, muito rápida, muito, diria até líquida, né? Que quando você faz uma leitura do ponto imediato, mas não reflete sobre a leitura, não reflete sobre o que você está lendo, que tem um pouco desse mundo, das características que nós temos aí do mundo atual mesmo, né? Nós todos aqui somos consumidores, tanto da leitura mesmo, do meio físico, dos livros, mas somos também consumidores desse mundo virtual. Então, acesso, por exemplo, à internet, acesso aos sites, acesso às redes sociais, todos nós estamos aí sendo consumistas também. Verdade. Vamos mostrar então, né, os dados dessa última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil? Bom, reforçando que o levantamento, gente, foi feito entre 2011 e 2015. Este é um dos estudos mais amplos sobre o tema e é realizado pelo Instituto ProLivro a cada 4 anos. Ano que vem, 2020, será divulgado o último levantamento que a gente está falando aqui com a Thaís. Vamos conferir então quais foram esses dados, esse mapa dos leitores no Brasil? Leitores e não leitores. Aqui a gente tem uma estimativa por ano, ó, 2007, 2011, 2015. Leitor é essa parte que está em vermelho e não leitor é a parte que está em preto. O que você pode dizer para a gente dessa mudança de comportamento ao longo dos anos, Thaisa? Isso. Então, veja bem, né, que a gente pode ver que há um pequeno acréscimo aí, né, de leitores e não leitores. E é claro que nós estamos falando também de um aumento de população. A população cresce, então, obviamente, esse índice aí há um pequeno crescimento. Claro que nós gostaríamos que esse índice de leitores fosse maior, né? A gente queria que estivesse aí nos 75%, 80%, ou até no índice de 100%, que seria um nível ideal, que nós sabemos que isso possivelmente nós não vamos atingir. Mas, de qualquer forma, esses dados servem para, principalmente nós educadores, né? Nós sabemos o que podemos fazer para isso, como podemos ampliar o índice de leitores, ou despertar o gosto pela leitura. Acho que todo dado tem
essa função. O que a gente faz com o dado? Né? Porque, inclusive, aumentar esse número de leitores passa muito pela formação dos próprios professores e educadores, né, Thaís? Exatamente. Então, a gente tem, principalmente, uma das funções da escola é desenvolver esse leitor. E formar um leitor, ele passa por 3 dimensões. Ele passa por aprender a ler, pelo gostar de ler e utilizar essa leitura feita com algum objetivo. Seja o objetivo da aprendizagem, seja da aplicação ou seja até do relacionamento. Então, é uma competência bem ampla, né, de que nós estamos nos referindo aí. Verdade. Vamos para próximo dado que a gente tem aqui. Número médio de livros lidos por ano por habitante. A gente falou que aumentou de 4 para 4,96. É um aumento que a gente pode considerar que é significativo, embora seja muito aquém assim, dos países desenvolvidos, Thaís? Todo aumento, ele é, né, comemorado, a gente vê com muito bons olhos. Mas é claro que está distante ainda do que nós gostaríamos. Há uma métrica que fala que o ideal seria que cada pessoa lesse um livro por mês. Esse é um desejo, um objetivo. Lendo um livro por mês, a pessoa teria aí pelo menos 12 livros. Mas eu vou ser um pouco mais realista. Eu diria que se lêssemos 6 livros por ano, já estaríamos numa média satisfatória. Se passássemos para 10, melhor ainda. E 12 por ano realmente seria uma média muito boa. Mas estamos ainda distantes disso. Quando a gente fala, por exemplo, para o leitor iniciante, né? Não leio essa média de um livro por mês, leio muito pouco. A gente pode pensar em começar pelo gênero que a gente mais gosta, fazer uma leitura que mais nos apetece? Sim. Inclusive, essa é uma estratégia, né? Quando a gente pensa, o que nós podemos fazer para aumentar? Nós queremos que mais pessoas leiam, porque é através da leitura que a pessoa se torna mais informada, mais consciente, capaz de ampliar, mais crítica, capaz de ampliar sua visão de mundo. Então, tem muitos objetivos aí na leitura, né? Além de ser, obviamente, um hobby maravilhoso, um mundo que você viaja sem sair do lugar, tem inúmeras questões. Mas o que a gente pode fazer? Por exemplo, primeiro, mostrar para o outro que ler é bom. Então, é o modelo mesmo, comentar um livro que você leu, é falar de alguma aventura que foi muito interessante quando você leu, ou às vezes comparar com um filme que você viu e falar, mas o livro é muito melhor do que esse filme. São alguns comentários que as pessoas que estão à sua volta podem usufruir e podem ser despertadas, né? Agora, quando a gente fala do aluno, aí nós temos também outros mecanismos, né? Que seria, por exemplo, na escola, quando os meninos são bem pequenos, eles leem mais. E isso depois até vai aparecer. A pesquisa até mostra isso, né? Que com o passar dos anos a gente vai lendo menos. Isso, nós vamos comentar um pouco sobre isso. Mas a criança, ela é mais acessível, mais fácil de você convencer. Quando a professora, por exemplo, conta uma história, ou você, enquanto mãe, conta uma história, você está despertando ali o desejo que ele leia, que ele conte. E talvez ele tenha mais acesso também, né, Thaís? Nas próprias escolas, com as bibliotecas, as visitas que eles fazem às bibliotecas. Isso também ajuda a incentivar. A despertar. E, inclusive, a ter como uma rotina a leitura de algum livro. Rotina, né? Acho que um bom leitor tenha isso no dia a dia dele. Hábito, rotina. Daqui a pouco a gente vai ver esse dado e a gente comenta. Vamos passar aí para os outros, então, para a gente conseguir falar de todos. Aí tem explicação de por que não leu. Nos 3 meses anteriores à pesquisa que foram dadas essas respostas, né? Olha o que os leitores falam. Falta de tempo ganha. Em segundo lugar, não gosta, não tem paciência, prefere outras atividades, tem dificuldade, se sente muito cansado. O que você diria desses pontos aí, dessas justificativas para não ler? Veja que a justificativa que mais, né, foi encontrada é a questão do tempo. E aí nós podemos sim, eu falo assim, é possível que isso seja um determinante. Por quê? Por exemplo, quando você está, ou no momento da sua vida em que você está, por exemplo, na faculdade, ou você está trabalhando, você estuda muito, você tem outras atividades, o tempo da leitura ele acaba sendo prejudicado mesmo, né? Isso é possível. Mas aquele que tem o hábito da leitura, ele sempre vai encontrar algum momento, nem que seja no final de semana, nem que seja à noite, já ele vai ler pelo menos um pouco. Mas a questão da falta de tempo, ela fica como quase que uma desculpa, assim, uma forma de você dizer, não, eu até gosto de ler, mas eu não estou podendo ler nesse momento. Ou eu tenho filho pequeno, ou eu estou cuidando de alguém, ou eu estou me envolvendo em outros projetos. Organizar, dedicado, nem que for meia hora. Nem que seja meia hora para que você... Thais, eu queria que você apontasse para a gente um ponto dessa pesquisa, né, dessas respostas, que é muito importante e nos chama muita atenção. Olha só, não sabe ler. Então, isso me chamou muita atenção, porque aí está falando que 20% dos entrevistados estão dizendo que não sabem ler. E que não leem por isso. E que não leem porque não sabem ler, né? E nós sabemos que nas pesquisas divulgadas, o índice de analfabetismo no Brasil não é de 20%, ele é bem menor que isso. Então, me assustou um pouco realmente ver
esse índice de 20% das pessoas entrevistadas dizendo que não leem porque não sabem. Então, nós estamos falando talvez daquele analfabeto funcional, que ele não é, na estatística, considerado analfabeto, mas ele não tem a condição, a competência necessária para ler um livro, ou uma revista, ou um jornal. Não consegue interpretar. Não consegue ler mesmo um texto maior. Né? Então, ele não é considerado analfabeto. Então, ele, dentro da estatística, ele é alfabetizado. Mas é o que a gente chama de analfabeto funcional. Ele não dá conta de fazer uma leitura mais completa. Esse dado me chamou muita atenção. E você está falando aí do analfabetismo funcional, inclusive, a gente até destaca um assunto que é sobre a questão de não consegue ler, interpretar, não sabe escrever também. E a gente tem o Enem agora, a gente está aí às vésperas do Enem. A redação é um ponto que a gente sabe que pega muito para esses alunos, que às vezes estão lá naquela mesa fazendo a prova, mas não conseguem ter a interpretação correta do texto e por isso não conseguem ir bem nesse exame, não é isso, Thaís? E aí nós temos muitas questões, né? O Enem é um assunto, é a pauta do dia, porque nós estamos à prova aí, né, domingo agora, a redação inclusive é no próximo domingo. Então, eu destaco duas coisas. Primeiro, a questão da importância da competência leitora na prova do Enem. O que é essa competência leitora? Não é apenas a leitura, mas é a leitura e a interpretação, o relacionamento, por exemplo, dos fatos, a capacidade de ler um texto, uma charge, uma tabela, um gráfico, né? Tanto as provas de linguagem, quanto as provas de ciências humanas, quanto as provas de matemática, quanto as provas de ciências da natureza, todas elas vão exigir a competência leitora. É verdade. Todas elas. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou destacar a redação. A redação, ela vai exigir, além de que você conheça o tema que vai ser, né, o tema da redação que vai ser exigido, tem um texto motivador que vai lhe auxiliar, mas é preciso que você seja capaz de desenvolver esse tema. Fazer uma introdução, fazer o desenvolvimento do texto, fazer uma proposta de intervenção. E muitos alunos, às vezes, conseguem um resultado menor até pela ausência da condição de leitura que eles tiverem. E falando em redação, Thaís, acabei de ter uma ideia aqui, vamos comprometer com vocês aí que estão nos assistindo, nessa semana ainda, trazer um programa para a gente falar sobre redação, vai ser ótimo. Sobre essa escrita. Eu vou trazer esse programa essa semana, prometo para vocês. Que, inclusive, gente, não é habilidade só de quem vai prestar, fazer o Enem, não. Escrever bem, saber escrever bem, interpretar, é inerente a todos nós, é importante para todo mundo. Daqui a pouco a gente continua com os dados dessa pesquisa, pode ser? Sim. Vamos chamar um intervalo rapidinho, que é o tempo suficiente para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida aí pra gente. Nosso telefone é o 31 98272 7293. A gente volta já. O hábito da leitura, embora não seja suficiente, aumentou no Brasil. O brasileiro tem lido mais, a quantidade anual média de livros lidos por habitante passou de 4 para 4,96%. Mas esse aumento é motivo de comemoração? Hoje, Dia Nacional do Livro, discutimos sobre o tema com a pedagoga Thaisa Galvão, nossa convidada de hoje. Vamos voltar então aqui com os dados que a gente trouxe. A gente já explicou sobre essa questão da explicação das pessoas por que elas não leram. E agora vamos falar um pouquinho sobre... As pessoas compram livros nos últimos 3 meses, né, anteriores a essa pesquisa. 26% disseram que sim, compram e 74% não compram livros. Desculpa. O acesso ainda é difícil? O preço do livro ainda é alto? Ou é mais uma desculpa mesmo, Eu acho que a gente tem todas as questões aí que envolvem nessa compra do livro. Uma delas realmente é a questão financeira, passa pelo valor que a família dá para um livro, né? Como ele compra ou não. Mas é um índice muito baixo. Apenas 1/4 da população praticamente que tem o hábito de comprar um livro, né? Mas eu até não questiono tanto isso, porque eu penso que as bibliotecas estão aí, o empréstimo, a forma de acesso ao livro, ela tem sido bem democratizada. E ações civis da população também, da população civil. Que são muitas. A gente poderia citar inúmeras formas, né? Por exemplo, tem bibliotecas ambulantes, tem fé de biblioteca, tem muitas... Pela internet tem domínio público. Pela internet tem domínio público, a gente tem muitas coisas. Mas eu vejo também, assim, com muita tristeza, o fechamento de livrarias de rua, que é uma questão muito séria. Por que as livrarias fecham? Porque realmente as pessoas compram menos. Isso a gente tem esses dados, né? Há pouco tempo, Belo Horizonte apresenta isso. As livrarias que estão ali, por exemplo, na região da Savassi, houve um número de livrarias que foram fechadas. Há ainda algumas que permanecem, que resistem, mas há um dado
bem consistente que diz que o número de livros vendidos diminui, pelo menos nas livrarias. E olha só, a gente está falando dessa realidade aqui na capital, no interior também segue a mesma linha, né, Thaís? E ainda nós poderíamos falar assim, mas ele também compra pela internet? Compra. A gente tem, inclusive, preços muito bons no livro que você compra pela internet, que pode ser um facilitador. E ainda o livro usado, que você também compra, tem diversos lugares que isso pode ser. Então, comprar o livro, eu penso assim, não pode ser uma dificuldade, ela tem que ser, né, as formas de acesso ao livro têm que ser realmente facilitadas para que a população tenha esse hábito mesmo como uma rotina, assim como a gente falou há pouco tempo. E por isso que a gente aposta aí que ano que vem os dados da pesquisa sejam outros, né? Sejam modificados. Vamos ver o que o pessoal está lendo, então. Olha só, entre os gente, o mais lido é a Bíblia. O livro mais lido realmente é a Bíblia. Aí aqui, os religiosos, contos, romance, didáticos, vocês podem acompanhar aí da casa de vocês, infantis, gibis e poesia. A Bíblia, por que você acha, por que esse dado, a Bíblia continua sendo a mais lida? Olha, isso traz para a gente, né, um dado bem concreto. O livro talvez dos mais antigos impressos, um dos mais acessados, um dos mais conhecidos e continua no topo, né, como preferência. É claro que nós estamos falando aí de um país católico, de um país cristão, de um país em que a Bíblia realmente ocupa uma posição importante. Não quer dizer que todas as pessoas estão lendo a Bíblia, né? Essa é uma consideração a ser feita. Às vezes ele adquire a Bíblia ou para ter em casa, ou ele quer presentear, ou às vezes ele faz a leitura de, sei lá, de um salmo, de uma leitura que foi indicada, né? Consistentemente, dizer que a pessoa lê diariamente, a gente teria uma pequena modificação, mas de qualquer forma é um ponto a ser considerado, né? Que a leitura da Bíblia ocupa um grande espaço aí, até porque ela atinge uma população de forma econômica e social muito ampla, de classes mais simples até pessoas que estariam numa classe social mais bem sucedido, por exemplo. Mas o que chama muita atenção também, os aspectos dos livros religiosos. Né? Por que eles também ocupam tanto lugar? Né? E aí talvez a gente possa encontrar algum também dos títulos ligados à autoajuda, um momento em que, né, o mundo precisa de pessoas que busquem essa ajuda, queiram ter algum tipo de alento, algum tipo de conforto. Essa é uma leitura que faz isso, que traz esse alento, que traz o conforto. Então, eu acredito muito que esses dois dados aí estejam muito próximos. Livros sobre autoconhecimento, eles entram aqui ou não? Eu acredito que eles estejam, porque eles estão nessa pesquisa? Porque também tem aumentado o consumo deles, né, Thaís? Autoconhecimento, autoajuda, são tipos de literatura, gêneros, na verdade, que estão muito em alta, que quando a gente encontra aquela lista de livros mais vendidos, eles estão sempre lá. Né? Então, a pesquisa não, me parece, né, ela não destacou dessa forma, mas eles estariam aí sim. Né? Thaís, a gente tem uns outros aqui que o pessoal de casa pode acompanhar. E olha só, quando a gente fala desse hábito aí da leitura, a gente percebe que quando a partir dos 18 anos, esse hábito vem caindo. Isso, né? Olha só, por quê? O dado mostrou isso. E aí a gente pode pegar um exemplo que eu tenho, por exemplo, na escola. Né? Eu sou pedagoga, eu trabalho em colégio, e a gente vê, e quem é pai que estiver me assistindo pode comprovar isso. Os meninos, a partir do momento em que eles estão no processo de alfabetização, até, por exemplo, o 5º ano do ensino fundamental 1, eles leem muito. Eles leem quase um livro por semana. São livros menores, obviamente, livro que vai demandar, às vezes, meia hora ou 40 minutos, um prazo pequeno, mas eles leem. Toda semana eles leem um livro, eles leem no colégio, eles leem em casa, eles levam o livro para casa, eles têm inúmeras oportunidades. Depois nós temos uma faixa de idade, que seria dos 11, mais ou menos, até os 14 anos, do Fundamental 2, que a pesquisa mostra que esse índice permanece. E a escola é determinante aí, a escola incentiva, ela orienta, mas há também aqueles autores, ditos autores infantos juvenis, da adolescência, tem autores que são verdadeiros, assim, sabe, aqueles campeões de venda, eles estão nessa faixa de idade, 13 anos, 12 anos, aquelas meninas que gostam de ler, estão nessa faixa. Aí vem o ensino médio, e o ensino médio, até os 18 anos, também ocupa uma faixa significativa, mas o ápice está aí, pela pesquisa, aos 13, 14 anos. No ensino médio, eles já leem muito assim, pela obrigação, pela indicação, mas há aqueles que já leem porque gostaram de algum gênero especificamente. Isso é muito interessante. Se você conversa com um grupo de adolescentes aí de 16 a 18 anos, e você pergunta assim, o que você está lendo fora da escola, você vai ouvir títulos bem diferenciados, porque na escola eles estão lendo aquilo que o professor de literatura ou de língua portuguesa pediu. Mas eles também já estão naquele momento em que eles escolhem. Então, alguém vai ler biografia, porque gosta de ler sobre a vida de alguém. Alguém vai ler fatos reais. Alguém vai ler aqueles
que são realismos, aquele realismo fantástico, né? Tipo Harry Potter, tipo Hobbit, coisas assim. E eles vão se identificando com o tipo de leitura, é muito interessante. E depois a pesquisa mostra também que há um decréscimo, né? Então, há um ápice aos 14 anos, no ensino médio ele se mantém, depois ele decai e mostra que após os 70 anos, apenas 20% da população, 24% é leitora. Isso é um dado muito preocupante. Após os 70? Após os 70, isso mostra esse decréscimo, né? Então, eu fico pensando que há algumas questões ligadas, por exemplo, à visão, pode, né? A pessoa tem uma diminuição da visão, às vezes o tipo de livro que está lendo, na fonte, ou às vezes acha que aqueles livros que ele tem já não interessam, ele não quer ler. Então, eis aí talvez até um nicho de mercado, né? Que tipo de leitura uma pessoa de 75, 80 anos gostaria de ler? Não as histórias que ele já leu na infância e na adolescência, mas às vezes outros livros, outros temas, né? E que nós estamos falando de uma população do Brasil que é uma grande faixa da população, pessoas acima dos 70 anos, verdade, principalmente acima dos 60. Então, eu penso que, né, nós poderíamos fazer uma análise maior, assim, que livro essas pessoas gostariam de ler aos 70 anos, aos 80? Como que as editoras até poderiam estudar um pouco mais, né, sobre isso? Mas a pesquisa mostra, acima dos 70 só 24% das pessoas têm o hábito de ler realmente. Olha só, a Cristina Cury, aqui do bairro Santo Antônio, está perguntando o seguinte: eu tenho uma filha que no ensino fundamental 1 era uma ótima leitora e gostava muito de ler, mas eu percebo, infelizmente, que as redes sociais sequestraram o gosto pela leitura de livros. Ela tem 13 anos e está uma luta para fazê-la pegar um livro para ler. Quando ela gosta, ela lê rápido, mas só o que ela gosta. O que fazer? Dá uma dica aí para a Cristina. Cristina, você acabou de falar o que eu estava me referindo aqui. E realmente, nessa faixa de idade, eles vão começando a identificar com o que gostam, né? Então, 13, 14 anos, como eu acabei de falar, assim, as meninas principalmente, elas vão encontrar algumas autoras ligadas à questão infanto-juvenil que elas adoram isso, adoram essa leitura, gostam de ler. E aí nós vamos, mesmo que você considere assim, mas essa não é o livro que eu gostaria que ela lesse, eu gostaria que ela... Eu penso assim, aí é uma opinião bem pessoal, o importante é que você leia. Leia, goste do que leia, porque a leitura de um livro desperta para outros livros, e isso é importante, né? Então, mesmo que se ela encontrou um gênero que ela já gosta, deixa que ela leia o que ela goste, ela vai descobrir depois que outras leituras vêm a partir dessa aí. Porque com a idade vai mudando preferência com também certeza, das meninas, né? Dessa garotada. Mas esse momento, se ela gostou e leu, ela vai querer ler 1, 2, 3, às vezes 4, 5 livros da mesma autora, já é um ganho. E no caso aí da Cristina, que ela diz, por exemplo, que a filha dela está aí, está uma luta porque ela fica só nas redes sociais, e, de repente, mostrar para ela uma leitura de um livro na internet, pelo celular, tablet, pode ser um motivador também? Pode ser um motivador, mas é preciso, sim, fazer a gestão do tempo, né, com as redes sociais. E aí eu não estou falando só para uma menina de 13 anos, não. Estou falando para o adolescente mais velho, estou falando para o adulto, porque é preciso cuidado para que as redes sociais não sejam aquele que rouba o seu tempo, aquele que lhe... impede de fazer outras atividades. Então, é preciso assim, eu vou utilizar a rede social, mas eu vou ter um tempo para leitura. Então, vamos dividir esse tempo. Porque nós todos sabemos, nós todos aqui somos consumidores, né, de redes sociais, de informações através da internet. Há uma possibilidade enorme de você ficar, por exemplo, agora à noite eu vou só dar uma olhadinha aqui. E aí você fica 2 horas, 3 horas. Esse tempo poderia ser dividido e você ter 1 hora para leitura. Não, então à noite eu vou tirar 1 hora ou 40 minutos ou 50 para fazer a leitura de alguma coisa que eu tenha algum gosto pela leitura. Thaís, você está falando isso aí, a gente recebeu uma pergunta agora do Paulo Roberto, de Congonhas, perguntando o seguinte: eu tenho 30 anos, como que eu consigo trazer esse hábito para o meu dia a dia? Há alguma meta para eu poder cumprir, por exemplo? É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Muito legal. Separar esse tempo. Muito legal, Paulo. Primeira coisa, tente identificar assim, o que você gosta. Por exemplo, você gosta de uma literatura mais realista? Você gosta de ler histórias que relatam fatos reais? Ou você gosta da fantasia ou do romance? Ou você gosta, por exemplo, da literatura que vai fazer você conhecer um pouco mais o mundo? Identificar o que você gosta é muito importante. A partir daí você vai escolher os livros. Comece por um livro que não seja, por exemplo, muito grande, uma literatura um pouco mais, linguagem mais fácil, número de páginas também que não seja muito grande.
essa seria a dica. E outra coisa, converse com alguém que goste de ler, porque sempre essa pessoa vai ter uma dica para você, vai te influenciar, vai te orientar, vai falar assim, nossa, eu adorei esse livro, esse aqui foi demais, esse aqui eu quero até ler 2, 3 vezes porque ele era tão bom. E olha só, não sou entendida, pedagoga da área, não, mas eu vou deixar mais uma dica com o pessoal. A gente falou sobre as iniciativas da sociedade civil para troca, empréstimo de livro. Queria destacar uma ação aqui em Belo Horizonte, na capital, que é a Casa da Árvore. A gente está vendo aí imagens da Casa da Árvore, que agora já mudou, tem outra configuração. A gente fez essa reportagem quando o projeto começou. Eram de moradores em situação de rua que montaram uma biblioteca coletiva e hoje eles continuam recebendo livros. E olha que legal, Thaís, eles emprestam um livro. Eu moro ali pertinho, eu passo lá, a gente consegue deixar livro, pega um, depois você devolve e o livro aí vai compartilhando. Essa ação é aqui de Belo Horizonte, na capital, mas a gente imagina que no interior do estado também tenha essas iniciativas. Tive a oportunidade de fazer essa reportagem, conhecer o Douglas, que foi aí o grande pioneiro nessa ação da Casa da Árvore. Gente, olha, a iniciativa é muito bacana, é uma iniciativa da sociedade civil mesmo, que nos últimos tempos teve apoio do poder público, mas uma iniciativa muito bacana. Thaís, eu queria agradecer pela participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada, viu? Eu queria deixar uma última frase, né, que nem é minha, do Monteiro Lobato, que ele fala que um país se constrói com homens e livros. Exatamente. E que esses livros sejam lidos. Então, essa é a mensagem que a gente deixa. Obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, essa semana a gente ainda fala mais sobre educação aqui no Opinião Minas, viu, gente? É que no próximo domingo, 3 de novembro, tem prova de redação para quem se inscreveu para o Enem. Nós vamos falar sobre redação, como construir uma boa redação e vale para todo mundo, não é só para quem vai fazer Enem, não. Ótimo dia para você.